Espectadores, a história que vou contar esta noite vai tirar o sono de vocês. 24 de dezembro de 1872, véspera de Natal. No recôncavo baiano, Benedita Angola, uma parteira de 34 anos, pega um machado e em uma única noite esquarteja 5 pessoas. Extermina uma família inteira. Mas Benedita não é apenas uma assassina. Ela é uma mulher que vingou centenas de escravos torturados, estuprados e mortos durante 3 gerações. Esta noite vocês vão ouvir a história de Benedita. Como ela se transformou de uma parteira gentil em uma executora impiedosa, como planejou aquela noite terrível, como despedaçou 5 pessoas e como finalmente se tornou lenda. Esta é uma história real. Uma história documentada. E uma história que vai deixar vocês sem fôlego até o final. Se estão prontos, vamos começar com a vingança sangrenta de Benedita Angola. Recôncavo Baiano, 1872. Os canaviais se estendem até onde a vista alcança. No meio dessa paisagem paradisíaca se ergue o engenho São Miguel da Cruz, propriedade da família Brandão há 3 gerações. Mas não se deixe enganar pela beleza exterior. Este lugar é um verdadeiro inferno na terra. O coronel Lourenço Brandão, de 52 anos, é o dono absoluto de 2.000 tarefas de terra e 247 seres humanos. Alto, corpulento, com bigodes fartos e olhos pequenos e cruéis, Lourenço não é apenas um senhor de engenho comum. Ele é um sádico que transformou a brutalidade em tradição familiar. Imaginem este cenário, escravos pendurados de cabeça para baixo no terreiro, sendo açoitados até a morte por quebrar uma ferramenta. Crianças sendo separadas das mães e vendidas para fazendas distantes. Mulheres sendo estupradas pelos filhos do coronel e depois espancadas para não contarem o que aconteceu. Esta é a realidade do engenho São Miguel da Cruz. Um lugar onde a humanidade foi completamente abandonada. Mas no meio deste horror vive uma mulher que será a perdição de todos eles. Seu nome é Benedita Angola. Entre os 247 escravos do engenho, nenhuma desperta mais respeito que Benedita Angola. Nascida em 1838 no próprio engenho, filha de uma escrava angolana, Benedita se tornou a parteira mais famosa do recôncavo. Suas mãos trouxeram centenas de crianças ao mundo. Suas ervas curaram febres mortais. Sua sabedoria salvou vidas impossíveis. Mas essas mesmas mãos guardam segredos sombrios. Benedita conhece não apenas ervas que curam, mas também plantas que matam sem deixar rastros. Conhecimento transmitido por sua mãe como herança sagrada africana. Durante 34 anos, Benedita foi a santa do engenho. Cuidava dos feridos, salvava os doentes, trazia esperança onde só havia desespero. Dormia sozinha num quartinho anexo à enfermaria, recebia roupas melhores que os outros escravos, tinha permissão para circular pela Casa Grande quando chamada. Privilégios que tinham um preço terrível. Porque Benedita presenciou atrocidades que quebrariam qualquer ser humano normal. Viu crianças serem marcadas com ferro em brasa. Assistiu mulheres serem estupradas em grupo. Cuidou de homens despedaçados por açoites. Durante 3 décadas, Benedita engoliu sua raiva, guardou seu ódio, esperou sua hora. Até que em 1869, algo aconteceu que mudaria tudo para sempre. Benedita tem uma filha de 16 anos chamada Esperança. Uma menina bonita, inteligente, que sonhava com a liberdade que nunca conhecera. Esperança trabalhava na Casa Grande, cuidando da limpeza e servindo as refeições. Era uma escrava exemplar, jamais causará problemas. Até que Arthur Brandão, o filho mais velho do coronel, de 22 anos, pôs os olhos nela. Numa tarde de março, enquanto Esperança varria o salão principal, Arthur a encurralou. "Você vai ser minha esta noite", disse ele com um sorriso cruel. Esperança tentou resistir. "Por favor, senhor Arthur, eu sou virgem, deixe-me em paz." A resistência apenas excitou mais o jovem sádico. Arthur a arrastou para seu quarto e a violentou brutalmente. Mas quando Esperança tentou gritar, Arthur a espancou com uma violência bestial. Quebrou seu nariz, seus dentes, suas costelas. Quando terminou, Esperança estava irreconhecível. Benedita foi chamada para cuidar da filha.
Quando viu o estado de Esperança, seu mundo desabou. A menina estava com hemorragia interna, ossos quebrados, ferimentos que nem toda a sabedoria de Benedita poderia curar. Durante 3 dias, Benedita lutou para salvar a vida da filha. Usou todas as ervas que conhecia, todas as orações que sabia, toda a sua experiência de parteira. Mas os ferimentos eram graves demais. Na madrugada do 4º dia, Esperança morreu nos braços da mãe, sussurrando suas últimas palavras: "Mãe, vinde-me. Vinde todas nós." Benedita preparou pessoalmente o corpo da filha para o sepultamento. Costurou o vestido branco que Esperança usaria na cova rasa do cemitério dos escravos. E enquanto costurava, fez uma promessa que ecoaria pelos séculos: "Minha filha, sua morte não ficará sem resposta. O sangue dos Brandão vai pagar pelo seu sangue." Março de 1872, 3 anos após a morte de Esperança. O coronel Lourenço surpreende a todos anunciando seu segundo casamento. A escolhida é Elisa Mendonça, uma jovem de apenas 19 anos, filha de um comerciante português de Salvador. Elisa chega ao engenho numa carruagem dourada, vestida de seda, com ar de princesa. Mas esta princesa tem coração de demônio. Desde o primeiro dia, Elisa demonstra um ódio visceral pelos escravos. "Não consigo dormir com esse barulho constante dos negros", reclama ao marido. Lourenço, ansioso para agradar a jovem esposa, ordena silêncio absoluto durante o trabalho. Qualquer conversa, risada ou canto resulta em açoites públicos. Em junho, Elisa descobre que está grávida. A gravidez, ao invés de amenizar seu temperamento, a torna ainda mais cruel. Qualquer erro doméstico resulta em punições desproporcionais que ela mesma supervisiona. Benedita é designada para cuidar pessoalmente de Dona Elisa. Como parteira experiente, precisa acompanhar uma gravidez complicada. Elisa tem náuseas constantes, dores abdominais, pressão alta perigosa. Mas cuidar de Elisa significa presenciar novos horrores diariamente. Benedita vê Lourenço espancando um escravo de 14 anos até a morte por derrubar café. Vê Arthur estuprando escravas na biblioteca enquanto os irmãos assistem rindo. Vê Elisa ordenando açoites em uma escrava grávida porque o choro do bebê a incomoda. Cada dia, a raiva de Benedita cresce. Cada injustiça alimenta sua sede de vingança. Até que em novembro acontece o episódio que selará definitivamente o destino dos Brandão. Novembro de 1872. Benedita está preparando chá para aliviar as náuseas de Elisa quando ouve gritos vindos do quarto do casal. Corre para investigar e encontra uma cena que a deixa petrificada de horror. Lourenço está estuprando violentamente uma escrava de apenas 13 anos na própria cama conjugal. Elisa havia flagrado o marido e tentado intervir. Em resposta, Lourenço esmurra o rosto da esposa grávida com uma violência bestial. Elisa cai no chão sangrando pela boca e nariz, enquanto Lourenço continua seu ataque à menina. "Você não manda em nada aqui", grita para a esposa caída. "Estes negros são minha propriedade e faço com eles o que quiser." Benedita ajuda Elisa a se levantar e a leva para outro quarto. O nariz está quebrado, 2 dentes perdidos, sinais de hemorragia interna. Pior ainda, Elisa apresenta contrações prematuras. A violência desencadeou o trabalho de parto prematuro com apenas 7 meses. Durante 3 dias, Benedita luta para salvar Elisa e o bebê. Usa toda a sua experiência, todas as ervas medicinais que conhece. Mas os ferimentos são graves demais. Na madrugada do 4º dia, Elisa morre nos braços de Benedita, sussurrando: "Vinde-nos. Vinde a todas nós." O bebê sobrevive apenas algumas horas. Lourenço, que passou os 4 dias bebendo e estuprando escravas, recebe a notícia com indiferença. Sua única preocupação é explicar a morte aos sogros. A solução que encontra é típica de sua covardia: culpar Benedita. Na tarde do funeral, diante de todos os escravos reunidos, acusa a parteira de envenenamento. "Esta negra feiticeira matou minha esposa por inveja", grita apontando para Benedita. "Vai pagar com sangue por este crime." A punição é brutal mesmo para os padrões do engenho. Benedita recebe 100 chibatadas, número que normalmente mata qualquer pessoa.
Depois é acorrentada num tronco no centro do terreiro, onde fica 3 dias sob sol escaldante, sem água nem comida. Durante esses 3 dias de tortura, algo definitivo acontece na mente de Benedita. A dor física é insuportável, mas a injustiça de ser culpada por uma morte que tentou evitar desperta uma sede de vingança que consumirá qualquer vestígio de humanidade. No 3º dia, quando é solta, Benedita não é mais a mesma pessoa. A parteira que salvava vidas se transformou na executora da morte dos Brandão. Dezembro de 1872. Benedita se recuperou fisicamente das 100 chibatadas, mas as cicatrizes são apenas reflexo de uma transformação muito mais profunda. A mulher que durante 34 anos foi conhecida por sua bondade agora planeja o massacre mais brutal da história da escravidão brasileira. Benedita estuda meticulosamente a família Brandão. Lourenço, 52 anos, o patriarca sádico. Arthur, 22 anos, o assassino de Esperança. Augusto, 20 anos, conhecido por sua crueldade refinada. Gaspar, 18 anos, que marca escravos com ferro por diversão. Miguel, 16 anos, que já demonstra a mesma sede de sangue dos irmãos. Matar apenas Lourenço não será suficiente. Para que a vingança seja completa, todos devem morrer. Benedita escolhe cuidadosamente seus cúmplices. Primeiro, Tomás Benguela, 45 anos, que perdeu esposa e 2 filhos em castigos aplicados por Lourenço. Segundo, Quitéria Mina, 38 anos, estuprada pelos 4 filhos numa festa de aniversário de Arthur. Terceiro, José Pequeno, 30 anos, que teve 2 dedos amputados por Gaspar após tentativa de fuga. Quarto, Feliciano Mina, 25 anos, forçado a assistir o estupro e assassinato da irmã por Miguel. As reuniões acontecem na senzala abandonada durante a madrugada. O local perfeito porque os Brandão jamais pisam lá, considerando o cheiro de negro morto insuportável. A data escolhida é véspera do Natal. Os Brandão estarão relaxados após a ceia. Mais importante, Benedita quer que morram na noite mais sagrada do calendário cristão, provando que nem Deus os protegerá. O método será esquartejamento com machado de rachar lenha. Benedita estudou anatomia durante anos como parteira e sabe exatamente onde cortar para causar morte rápida ou lenta. Cada conspirador recebe função específica. Tomás trancará todas as portas. Quitéria apagará as lamparinas. José vigiará os arredores. Feliciano ajudará Benedita na execução. Lourenço morrerá primeiro para eliminar a liderança. Arthur será segundo por ter matado Esperança. Augusto e Gaspar seguirão. Miguel será o último, presenciando a morte de toda a família antes de encontrar seu fim. 24 de dezembro de 1872, véspera de Natal. O dia amanhece pesado no recôncavo baiano. Benedita acorda antes da aurora e pela primeira vez em 34 anos não reza. Em vez disso, examina o machado escondido sob o colchão. Semanas de trabalho noturno deixaram a lâmina afiada como navalha. A rotina do dia transcorre normalmente na superfície, mas a tensão palpável que apenas os conspiradores percebem. Cada olhar trocado carrega o peso da decisão que tomarão ao escurecer. Lourenço decide que a ceia será especialmente luxuosa. Ordena leitão assado, peru recheado, doces de cocô e goiaba, vinhos portugueses da adega. Ironia que Benedita aprecia silenciosamente, a mulher que matará a família prepara sua última refeição. Durante a tarde, enquanto coordena a cozinha, Benedita observa a movimentação. Lourenço bebe cachaça e inspeciona a propriedade. Os 4 filhos caçam nos arredores, voltando com capivaras para complementar a ceia. Às 19 horas, quando os sinos tocam para anunciar a véspera do nascimento de Cristo, a família se reúne no salão para a ceia. O ambiente está decorado com flores tropicais e velas importadas. Benedita serve pessoalmente cada prato, observando cada membro da família. Lourenço está embriagado, falando sobre expansão do engenho. Arthur e Augusto discutem torturas de escravos. Gaspar conta como marcou uma escrava grávida na semana anterior. Miguel ouve tudo com admiração. Às 22 horas, Benedita serve vinho especial que guardou para a ocasião.
Não está envenenado, ela quer que estejam conscientes da morte, mas contém ervas que causarão sonolência em 1 hora. Enquanto a família saboreia o vinho, Benedita sai e faz sinais para os cúmplices. Vela na janela da cozinha significa que o plano está em andamento. Às 23 horas, as ervas fazem efeito. Lourenço sonolento na cadeira, os filhos espalhados pelos sofás, visivelmente entorpecidos mas ainda acordados. É o momento perfeito. Benedita volta à cozinha e pega o machado. O peso da ferramenta lhe dá sensação de poder jamais experimentada. Por 34 anos, essas mãos cuidaram e salvaram vidas. Esta noite serão instrumentos de morte e justiça. 23H30, véspera de Natal de 1872. Benedita entra no salão carregando o machado. A visão da ferramenta nas mãos da parteira é tão inesperada que inicialmente nenhum dos Brandão compreende o perigo. Lourenço é o primeiro a perceber. Tenta se levantar, mas o entorpecimento torna seus movimentos lentos. O que você pensa que está fazendo, negra? Consegue murmurar. A resposta vem na forma de um golpe certeiro que decepa a cabeça de uma só vez. O crânio rola pelo chão polido enquanto o corpo permanece sentado, jorrando sangue que se espalha rapidamente. O som do machado cortando carne desperta os 4 filhos. Arthur tenta correr para a porta, mas Tomás o intercepta e derruba. Benedita se aproxima com passos lentos e deliberados. Este é pelo assassinato da minha filha Esperança, diz antes de decepar a mão direita de Arthur, a mesma que estrangulou sua filha. O jovem grita de dor e terror, mas Benedita não terminou. O segundo golpe corta seu pescoço, silenciando para sempre o herdeiro da dinastia. Augusto e Gaspar tentam se esconder atrás dos móveis, mas Quitéria os empurra de volta ao centro. Vocês violaram centenas de mulheres, diz Benedita para Augusto. Agora vão sentir o que é ser violados pelo ferro. O machado desce sobre o jovem, decepando primeiro seus órgãos genitais, depois seus braços, finalmente sua cabeça. Gaspar se urinou de medo e implora clemência. Por favor, Benedita, sempre fui bom com você. Você marcou meu povo com ferro por diversão, responde ela. Agora vai sentir como é ser marcado pelo aço. O machado corta Gaspar em pedaços pequenos, cada golpe acompanhado por lembrança das crueldades cometidas. Miguel, o caçula, presenciou toda a carnificina paralisado de terror. Aos 16 anos, já cometeu atrocidades suficientes para merecer morte. Benedita sente momento de hesitação ao olhar o rosto jovem apavorado. Você ainda é criança, diz ela. Poderia ter escolhido ser diferente. Eu nunca mais vou machucar ninguém, gagueja Miguel. Prometo que vou libertar todos os escravos. Benedita olha para o corpo decapitado de Lourenço, depois para os pedaços dos 3 filhos. O sangue da família formou poça que cobre quase todo o piso. Tarde demais, diz e desfere o último golpe. O salão principal parece açougue. Pedaços da família Brandão espalhados por todo o ambiente, misturados com porcelana quebrada, cristais destroçados, móveis derrubados. Benedita limpa a lâmina na cortina de veludo e olha para os cúmplices. Está feito, diz simplesmente. Agora somos livres. O silêncio após o último golpe é quebrado apenas pelo som do sangue pingando no chão. Benedita contempla sua obra com satisfação fria que jamais imaginara sentir. E agora? Pergunta Tomás. O que fazemos com os corpos? Benedita pensou nessa questão durante semanas. Fugir não seria suficiente. Outros fazendeiros organizariam caçada que terminaria com todos capturados e executados. Era necessário algo mais dramático, uma mensagem para todos os senhores do recôncavo. Vamos queimar tudo, diz ela. A casa grande, as senzalas, a capela, os canaviais. Vamos deixar apenas cinzas como lembrança dos Brandão. A preparação do incêndio é meticulosa. Feliciano e José espalham cachaça e azeite por todos os cômodos, criando trilhas inflamáveis. Tomás encharca as cortinas com aguardente, transformando-as em pavios gigantes. Benedita arranja os pedaços da família de forma específica no centro do salão. Coloca a cabeça de Lourenço no meio, cercada pelos restos dos filhos.
É composição macabra, mas com simbolismo claro. A dinastia Brandão chegou ao fim definitiva e brutalmente. Antes de acender o fogo, Benedita realiza ritual aprendido com a mãe angolana. Usando o sangue fresco dos Brandão, desenha símbolos africanos nas paredes. Símbolos que representam justiça, vingança e libertação. É forma de chamar os ancestrais para testemunhar que a opressão foi vingada. 2 horas da manhã, 25 de dezembro, Natal de 1872. Benedita acende o primeiro fósforo. A chama pequena cresce rapidamente ao tocar a cachaça. Em minutos, todo o salão está em chamas. O fogo se espalha com velocidade impressionante. Móveis viram combustível, tapetes se transformam em trilhas de fogo, cortinas criam colunas de chamas. Do lado de fora, os 5 conspiradores observam a Casa Grande ser consumida. A luz do incêndio ilumina seus rostos com um brilho alaranjado que os faz parecer demônios. Mas para eles, as chamas representam purificação, libertação, fim de décadas de sofrimento. Vamos libertar os outros, diz Benedita, referindo-se aos 242 escravos que ainda dormem nas senzalas. A tarefa de acordar mais de 200 pessoas não é simples. Muitos, acostumados à submissão, se recusam a acreditar que os Brandão estão mortos. Outros, aterrorizados, imploram para ficar. Mas quando veem a Casa Grande em chamas e compreendem que não há volta, a maioria adere ao êxodo. Às 4 horas, quando as primeiras claridades aparecem, a coluna de ex-escravos começa a se mover. São 247 pessoas marchando para as matas do rio Paraguaçu. Benedita marcha na frente, carregando o machado ensanguentado como estandarte de guerra. Quando o sol nasce completamente, o engenho São Miguel da Cruz não existe mais. Apenas coluna de fumaça negra marca onde funcionou uma das propriedades mais prósperas do Recôncavo. A fumaça pode ser vista a quilômetros. Fazendeiros vizinhos enviam escravos para investigar e encontram horror indescritível, restos calcinados da família Brandão entre as ruínas. Mais aterrorizantes são os símbolos africanos desenhados com sangue. Os fazendeiros reconhecem imediatamente que não foi apenas assassinato, foi ritual de vingança, declaração de guerra contra todo o sistema escravocrata. A notícia se espalha como incêndio. Benedita matou os Brandão, sussurram os escravos em todas as propriedades. Benedita nos mostrou o caminho. Nos meses seguintes, Benedita vira líder de movimento de resistência que supera qualquer coisa vista no Brasil, estabelecida na Serra do Cruzeiro com mais de 400 seguidores, organiza ataques noturnos que destroem outros engenhos, sempre exterminando as famílias senhoriais. O terror entre fazendeiros é tamanho que muitos abandonam propriedades, fugindo para Salvador ou Rio de Janeiro. Em setembro de 1873, tropas imperiais finalmente conseguem cercar Benedita numa cachoeira. Aos 35 anos, transformada em guerreira endurecida, ela não demonstra medo. Prefiro morrer livre aqui do que viver escrava em qualquer lugar, diz aos últimos companheiros. O combate final dura 15 minutos. Mesmo ferida por várias balas, Benedita continua avançando com o machado como se a própria morte recuasse diante de sua fúria. O tiro fatal vem pelas costas. Liberdade, sussurra com o último fôlego. Liberdade para todos os meus irmãos. Quando os soldados tentam esquartejar seu corpo, descobrem algo que os aterroriza: o machado se fundiu com sua mão direita. Por mais que tentem, não conseguem separar a arma do punho da morta. Mesmo na morte, ela se recusa a soltar um instrumento de vingança. Hoje, 150 anos depois, as ruínas do engenho São Miguel da Cruz ainda existem. Todo ano, na véspera de Natal, flores frescas aparecem misteriosamente sobre as pedras. A memória de Benedita está viva e sua promessa continua ecoando: a vingança virá. Esta foi a história real de Benedita Angola, a mulher que transformou o sofrimento em justiça e machado em símbolo de libertação. Uma história que mostra que mesmo nas trevas mais profundas da opressão, sempre haverá alguém disposto a lutar pela liberdade. Se esta história tocou vocês, deixem like, compartilhem e se inscrevam no canal para mais histórias reais que marcaram o Brasil. E lembrem-se, a luta por justiça nunca termina. Até a próxima, e que a coragem de Benedita inspire todos nós.